Agora nós vamos encontrar as equações para o triciclo usando duas abordagens. Eu vou começar pela abordagem geométrica, que eu chamo, onde a gente encontra, através de relações geométricas, as equações de movimento no referencial do robô e depois a gente transforma para o referencial global. Então, o que nós temos no triciclo? O triciclo tem duas rodas padrão. Esse é o triciclo que a gente vai analisar. É o triciclo de uma roda frontal, direcionável e atuada. Ela tá aqui em cinza porque significa que ela tá atuada. Então, nós temos um vetor velocidade, vou chamar essa velocidade de velocidade da roda direcionável, S de steered, roda direcionável. E aí nós temos, para diferenciar do D, que é a direita e esquerda, né? Nós vamos então definir um ângulo chamado de delta. Eu vou chamar ele de delta aqui. Esse ângulo delta vai ser a variação dessa velocidade, da direção dessa velocidade em relação a um XR, que é o prolongamento dessa reta aqui, que é o XR, que é o X do referencial do robô, cujo referencial a gente vai fixar entre as rodas traseiras, na metade do corpo do robô, metade da distância entre as rodas traseiras do robô. As rodas traseiras são de rotação livre e acopladas, de forma que elas não são motorizadas. E esse referencial, então, vai ser descrito assim: o XR vai estar orientado dessa forma, com prolongamento do corpo do robô, e o YR ortogonal, orientado na direção lateral ao movimento das rodas padrão, ou perpendicular às rodas padrão. Isso é muito importante. E a distância entre o centro dessa roda e o centro do robô, ou o referencial do robô local, vai ser chamada de D. Eu vou chamar ela de D. Bom, então, colocando basicamente assim, quando nós modelamos o triciclo, nós precisamos colocar o referencial aqui atrás, no meio das rodas traseiras. Se a gente colocar o referencial do robô local aqui na roda, a gente poderia fazer isso. Mas daí o que nós teríamos não é o modelo do triciclo, mas sim o modelo do uniciclo. Daí nós teremos o modelo irmão dele, que é o modelo do uniciclo, que nós já vimos no outro vídeo. E isso faria com que, se a gente colocasse aqui um referencial, vou desenhar, mas eu vou apagar ele porque isso tá errado. Nós negligenciaríamos todo o resto, todo esse corpo do robô, nós estaríamos negligenciando. Então, é como se isso tivesse fisicamente presente, mas nós não estaríamos modelando essa parte. E isso implica que é como se essa parte seria arrastada como se fosse um peso morto. Isso nós não queremos. Então, por isso que nós, para considerarmos o veículo totalmente, né, em todo o seu chassi, nós colocamos esse referencial local na outra extremidade da roda, da roda atuada. Então, aqui nós temos o centro de propulsão, né, do robô, do arranjo aqui. Então, nós colocamos o referencial local no outro extremo para podermos considerar esse corpo como totalidade, porque nós já vamos considerar com certeza a propulsão dessa roda, a velocidade dessa roda. Bem, a velocidade linear do robô, ela é dada pela, então,
a linear desse robô, nós queremos saber a velocidade linear. Lembrem que a velocidade linear, ela está orientada com o x do robô. Nós sempre, essa é a velocidade linear. Ela vai ser igual a componente x, uma composição, né, uma componente x dessa velocidade da roda direcionável do robô. Então, vou chamar ela de VSX. E aqui nós vamos ter uma componente y também. E basicamente nós vamos ver que essa velocidade, ela é uma soma dessas componentes, né? Uma soma vetorial dessas componentes. VSY, nós vamos ter ela aqui. VSX, então, ela é, VS é igual ao nosso φs, raio de rotação dessa roda. Então, a velocidade, esse φ.s r, ela tá nessa direção de VS. Nós queremos saber essa componente VSX, que é a velocidade, o x ponto no referencial local. Nós estamos interessados no x ponto no referencial local, y ponto no referencial local e θ ponto no referencial local para podermos transformar para global. Então, nós estamos interessados nessa componente e ela vem estar na direção da componente da velocidade S. E essa componente é do cosseno desse ângulo delta que eu defini. Portanto, VSX é VS cosseno de delta. Da mesma forma que no robô diferencial, de acionamento diferencial, nós não temos a velocidade de deslizamento lateral, ou seja, nessa direção YR do robô, do referencial do robô, nós não temos como, de nenhuma maneira, fazer com que, a não ser que haja um deslizamento, mas essa roda supostamente não desliza. Então, nessa direção, rodando a roda, a gente não tem possibilidade de deslocamento. Então, se essa é a componente XR, YR, ela é igual a zero, e precisamos encontrar θr, que é ômega do robô. Aí, a velocidade angular, então, essa sim vai ser um pouquinho mais complexa a análise. Ela vai ser, basicamente, quando que nós vamos ter uma velocidade angular? Quando esse sistema vai rodar? O sistema vai rodar aqui quando nós estivermos direcionando esse ângulo, ou seja, quando a gente estiver transferindo essa velocidade VS através de uma componente desse ângulo. Através de uma componente, né, dessa velocidade de um certo ângulo. E a velocidade VSY, ela vai entrar justamente como a componente tangencial, de velocidade tangencial devido à rotação. Porque, veja bem, olha como ela está orientada. Se nós considerarmos que isso é o centro instantâneo de rotação, né, no pior caso, nós temos que esse vetor, justamente VSY, é a velocidade linear tangencial devido à rotação e que se dá num raio D de movimento. Então, tá aqui o D, raio D de movimento. VSY é igual a VS vezes a componente seno, então seno de delta, VS seno de delta sobre D. Então, nós temos que ômega, que é igual a θ ponto R, igual a
VS seno de delta sobre D. Então, reparem que, né, nesse sistema aqui, no triciclo, nós não temos essa componente, nós temos que ela está orientada com o x do robô, então x ponto, a velocidade nessa direção varia do cosseno de VS, de VS, né, dessa componente VSX, mas na lateral não é igual a VSY. O que é igual a VSY é a velocidade tangencial devido à rotação, que vai entrar na representação da velocidade angular, ou seja, no θ ponto R do robô. Então, nós encontramos aqui no referencial do robô o quanto cada roda atua. E agora, só precisamos, tá aqui essas equações, só precisamos fazer a transformação para o referencial global, que a gente vai usar de novo a matriz de rotação, porque ainda é a mesma coisa, nós estamos trabalhando no plano, então nós temos basicamente aí uma rotação de um ângulo θ, em torno de Z, entre dois referenciais, o fixo, x global, y global, e o móvel x robô, y robô. Então, essa transformação desses referenciais representa essa matriz de rotação de um ângulo θ, vezes o vetor que nós acabamos de encontrar de velocidades na referencial local. No que isso resulta? Isso resulta que nós temos, novamente, algo como cosseno de VS, cosseno de delta, cosseno de θ, VS, cosseno de delta, seno de θ, e VS, seno de delta sobre D. Esse vai ser o nosso vetor de velocidades no referencial global, o modelo de deslocamento do robô. Se nós considerarmos isso aqui como velocidade linear do robô e isso aqui como velocidade angular, nós vamos ter que esse modelo é equivalente a V cosseno de θ, V seno de θ, ômega, que é o modelo do uniciclo, do robô diferencial, de acionamento diferencial e também do triciclo. Com a suave diferença de que a composição dessas velocidades no referencial local, obviamente elas são diferentes para cada modelo, porém todos eles podem ser representados mais genericamente por esse modelo aqui. Por isso que eu chamo todos esses modelos de uniciclo, acionamento diferencial, triciclo e o quadriciclo, consequentemente, porque ele é uma particularidade do triciclo. Eles todos são, há também a bicicleta, ou o modelo da moto, é um modelo que pode ser representado genericamente por isso. Então, agora nós vamos encontrar as equações do triciclo a partir das restrições das rodas pela segunda metodologia, encontrando o jacobiano. Para isso, a gente vai ter que encontrar primeiro os ângulos de cada roda. Então, a gente precisa alocar os alfas e os betas desse ângulo. Para isso, a gente vai nomear a roda 1, roda 2 e essa como roda S de steered, direcionável. E agora vamos lembrar o que é o ângulo alfa aqui pela figura de baixo. O ângulo alfa é o ângulo entre o x ponto do referencial do robô, aliás, o x do referencial do robô, que nós temos aqui, esse x, o eixo x, e o eixo de fixação da roda. O eixo de fixação da roda é esse eixo pontilhado aqui, dessa roda 1. Então, o ângulo entre eles vai ser isso aqui, esse é o alfa 1. E esse a gente vai
contabilizar como 90 graus, ou seja, π sobre 2. Agora, o beta desse ângulo aqui. O ângulo beta é definido de uma roda, é definido como o ângulo de inclinação dessa roda em relação a uma reta que passa pelo raio, em relação ao raio da fixação dessa roda ao chassi. O raio da fixação dessa roda do chassi podem corresponder, por exemplo, o eixo lateral dessa roda aqui, lateral à velocidade da roda, ele forma um ângulo beta entre esse eixo, prolongamento desse eixo. Aqui, nessa roda, essas retas estão coincidentes, portanto, o ângulo beta é 0, tem o valor de 0. Semelhante para a roda 2, a gente vai definir o ângulo alfa como ângulo em relação ao eixo x, R do referencial do robô. Então, esse vai ser o alfa 2 e ele vai ser menos 90 graus, menos π sobre 2, vai ter esse valor. Já o beta 2, ele também será um valor, ele está alinhado com essa linha, porém, como essa roda é espelhada da outra, ela vai ter o valor complementar, né, complementar não, ela vai ser o valor espelhado de ângulo, então vai ser 180 graus do ângulo beta dessa roda aqui. Então, a beta 2 vai ser π. Se a roda tivesse não tivesse espelhada, tivesse com bolinha aqui, o beta então seria 0. Para a roda direcionável, a análise para essa roda é um pouquinho mais não trivial. Para isso, a gente tem que, primeiro, o alfa dessa roda vai ser 0, né, o alfa S, porque o eixo de fixação está alinhado com o X, o eixo X do robô. Mas para encontrar o beta, nós precisamos colocar essa roda como se ela estivesse, caso não houvesse esse direcionamento, se ela fosse uma roda fixa, essa seria uma posição neutra dela. Nessa posição neutra, nós temos que, nessa posição, o eixo do robô seria semelhante a essa roda que eu falei. O eixo do robô coincide com o raio de fixação que vai até o referencial do robô. Então, aqui a inclinação dessa roda seria, o beta dessa roda seria 0. Porém, essa roda, ela não tem esse posicionamento. Nesse caso, seria 0. Porém, essa roda, ela tá rotacionada dessa forma. A posição neutra dela tá aqui. E ela direciona de um ângulo mais menos delta. Então, essa roda, ela já tá com o eixo lateral, né, passando pela lateral dessa roda, e o eixo de fixação e o raio de fixação dela ao referencial do robô já tem um ângulo reto aqui. Então, ela já está, o beta já tem 90 graus, ela já está rotacionada. Ainda pelo fato dessa roda direcionar, ela tem um ângulo variável, então o beta S ele vai ser variável de um ângulo delta. Então, esse seria o valor do beta S dessa roda. E aí, nós vamos substituir os valores nas restrições dessas rodas. Então, vamos para a restrição da roda atuada. Então, primeiro, a roda atuada, porque ela é motorizada, né? Então, a gente vai considerar para a matriz J, somente a restrição da roda atuada. E para a matriz C, nós vamos considerar outras restrições. E a gente já pode dizer que a gente vai considerar as restrições
tanto da roda atuada quanto dessas rodas. Mas dessas rodas a gente vai ver que a restrição de não deslizamento lateral ela vai ser numericamente igual, mas aqui geometricamente a gente já vê que essa roda não adiciona nada à roda 1 em termos de restrição. Elas estão colineares. A restrição delas, que é essa direção lateral, restrição do movimento, ela é colinear. Elas estão nessa direção colinear, então uma não. É como se tivesse uma roda, ela faria o mesmo papel dessas duas rodas. Então a gente só vai usar uma restrição dessas rodas. Já essa roda aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui. A restrição de não deslizamento lateral está nessa direção da roda. Está nessa direção aqui. E essa direção, inclusive, ela é sempre variável de acordo com o ângulo delta. Então, ora surge uma nova direção e ela nunca consegue ser colinear com essa direção aqui. Então, ela introduz uma nova direção para a distribuição de restrições dessas rodas. Então, ela forma uma superfície nova, geometricamente falando, ela com essas duas retas, ela forma uma superfície nova, né? Já duas retas colineares não formam uma superfície, né? Então, a gente vai considerar a restrição cinemática dela sim, e vocês vão ver que numericamente ela é igual. A gente pode até fazer o teste de independência linear entre essas duas restrições depois para ver. Bom, mas enfim, vamos dar número às nossas restrições. Da roda atuada são esses ângulos aqui. A restrição de rolamento tem nessa forma, seno de alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta e menos d cosseno de alfa mais beta. Alfa é zero, então só entra o cosseno de beta. Não deslizamento lateral são os cossenos correspondentes e aqui o seno correspondente. Mas aqui nós temos uma soma de senos e cossenos aqui dentro, e considerando que seno de 90 mais algum ângulo vai abrir numa soma de senos e cossenos e vai, essa cosseno de 90 é zero, esse termo vai zerar, então seno de 90 é 1, então só sobra o cosseno de delta. Então, seno de 90 mais delta é o cosseno de delta. E cosseno de 90 mais delta abre numa soma de senos e cossenos novamente. O seno aqui de 90 é 1. O cosseno de 90 é 0 aqui, então esse termo aqui some. Então, fica apenas menos seno de delta. Então, resulta que a restrição de rolamento puro vai ser cosseno de delta, seno de delta, e d seno de delta, e não deslizamento lateral vai ter essa forma, menos seno de delta, cosseno de delta e d cosseno de delta. Então, isso para a roda direcionável. Para a roda 1, então, rolamento não tem a restrição de rolamento, porque ela não é atuada, não existe velocidade nessa roda que seja gerada por ela. E a restrição de deslizamento lateral, então, substituindo os ângulos dela, tem essa forma aqui, substituindo os valores, ela é 0, 1, 0. Para a restrição da roda 2, da mesma forma, não tem rolamento, ela não é atuada. A restrição de não deslizamento lateral tem essa forma aqui, e substituindo os valores que a gente encontrou para os ângulos, ela vai dar 0, 1, 0. Como eu havia já falado, numericamente, essas duas restrições, elas são iguais. Então, geometricamente também, essa restrição não adiciona nada de novo, elas são colineares, então elas são linearmente dependentes. Duas restrições que são colineares geometricamente, são dois vetores que são colineares, eles são linearmente dependentes. Eles são, eu vou até escrever, eles são aqui
linearmente dependentes, então na nossa matriz C só vai uma dessas restrições. Mas vamos analisar então com a restrição de essa restrição com a restrição de não deslizamento lateral para a roda atuada. Como nós temos um cosseno seno de delta que é variável, ela vai ser radicalmente igual já, diferente dessa restrição, tá? Então, nós vamos utilizar duas restrições da roda atuada. Então, nós vamos utilizar duas restrições da roda atuada e uma restrição que é a mesma para as duas rodas não atuadas, livres. Então, a matriz jacobiana vai ter, o J vai ter que, na verdade, eu poderia escrever tudo isso numa matriz só, mas eu gosto de separar aqui, conforme o autor também faz, o Sigwart. Então, o J vai ter essa forma aqui, o C essa forma, juntando nessa matriz JC, eu vou ter isso aqui. Fazendo a inversa, eu já tô fazendo a inversa aqui, escrevendo a inversa dessa matriz, vai ter essa cara aqui, essa matriz, essa forma. E aí, as equações no referencial global, a gente vai ter, então, que x ponto, y ponto e θ ponto no referencial global vão ser transformados, vão ser a transformação das velocidades, isso aqui, no referencial local, inverso dessa matriz. Então, matriz de rotação ortogonal de elementares de ângulo θ, vai multiplicar o inverso dessa matriz, essa matriz aqui, o inverso dessa matriz, aliás, matriz JC inversa, vezes o vetor de velocidades das rodas. E como só tem uma roda atuada, RS, φ.s é o primeiro elemento do vetor, os outros vão ser zero, né? Os outros vetores são relativos, aliás, os outros elementos do vetor são relativos às outras rodas que não são atuadas. Então, multiplicando todas essas matrizes, nós obtemos essas equações de movimento do robô, que são exatamente idênticas ao modelo que a gente obteve por relações geométricas da forma anterior. Certo? Então, e também eles são semelhantes ao modelo do robô diferencial e ao uniciclo. Dessa forma, a gente conclui a análise para o triciclo.